Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Oliveira, eu estou aqui para dar andamento, dar continuação à formação aqui no canal do deputado Márcio Galberto, um grande amigo que me chamou para fazer esse itinerário, essa caminhada de formação com vocês aqui. Eu quero, antes de tudo, pedir milhões de desculpas a vocês que estão aqui no canal esperando, porque eu me organizei para chegar a tempo, me organizei para chegar aqui na hora. Ocorre que o meu computador ele tem a idade da pedra, é movido a carvão, movido a manivela, e ele simplesmente parou. Então, eu estou aqui desde 8h20, tentando com a equipe do deputado Márcio resolver aqui o problema, mas não conseguimos. E aí eu tive que fazer como a semana passada do meu telefone. E qual é o problema disso? O problema disso é que eu não tenho como passar aqui os slides que eu preparei para vocês. Então, novamente, eu peço mil desculpas. Eu não costumo atrasar, quem me conhece sabe, eu não costumo pular evento. Eu me esforço, e hoje me esforcei muito para chegar às 8h30 como combinado, porque para mim era um horário apertado, mas eu consegui chegar. Mas ainda assim, a coisa não andou. Então, peço desculpas a vocês. Para quem vai falar de pontualidade de virtudes, não pode faltar com a pontualidade, né? A virtude dos reis, diziam os antigos. Pontual é aquele que se preocupa com o compromisso dos outros. Então, eu sou uma pessoa que procuro, quanto posso, respeitar o tempo dos outros. Eu peço desculpas a vocês que estão aqui me esperando. Tá bom? Nosso curso, o nosso itinerário, chama-se Os Alicerces da Filosofia Política. 2 pontos. As virtudes. Né? As virtudes são o caminho para uma transformação duradoura e permanente na sociedade. Eu ouvi essa semana a última live do Aurélio. O Aurélio é um amigo que a internet me deu. A gente trabalhou junto uma vez num projeto enorme sobre família, ele ajudou muito, ele e a esposa dele. Eu vi a aula dele, a última aula dele na semana passada. E eu tenho que dizer que ele tem toda a razão. Né? Se a gente pretende uma transformação duradoura na sociedade, se a gente pretende que as coisas aconteçam mais como exige a lei natural e como sugere a lei de Deus, é necessário transformar as instituições, as formas externas de governo, mas é mais importante transformar as pessoas. É por esse motivo que, para nós, essa caminhada, esse itinerário é fundamental. Então, a vocês, bem-vindos ao nosso mini curso Os Alicerces da Filosofia Política, as Virtudes. Na última aula, nós falávamos da necessidade de estudar filosofia. E eu não vou me estender muito aqui não, tá? Porque já estamos muito tarde. Mas falávamos que não é possível que alguém se imiscua nos assuntos de política, nos assuntos de sociedade, desconhecendo as bases, desconhecendo os fundamentos filosóficos, desconhecendo a matriz de pensamento que está em nosso entorno. Por quê? Porque isso é condição para a vida social. Aqueles que fogem da luta ideológica por um campo onde pretensamente não há filosofia, não há princípios ideológicos, foge para o lugar errado, porque lá também existem problemas, lá também existem condicionamentos ideológicos que vão determinar como se pensa e como se age. Então, na última aula dizíamos, é impossível você ir para um lugar neutro, longe da filosofia. A filosofia é a condição do pensamento humano, condição da vivência humana. Por isso, antes de fugir da filosofia, importa escolher melhor os seus autores. E nós falávamos aqui, hoje a gente fala um pouquinho disso aqui, ó, da Suma Teológica, aqui, da Suma Teológica. Uma fonte importante, essa aqui é a Suma Teológica 3, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? A 3, tá? Porque é onde trata do ato humano. Deixa aqui. O moleque tá aqui, o mais novo, aqui, ó. Os atos humanos, tá vendo aqui, ó? Então, se você quer aprofundar um pouquinho, Suma Teológica, como chamar aqui, o volume 3 da Loyola. Por que da Loyola? Já disse na última aula. Porque é bilíngue.
Então, se você tiver alguma dúvida de tradução, você pode acessar aqui o original e consertar. Também vamos falar, não hoje, mas nas próximas aulas, eu preciso que vocês, né, tenham em mãos, se puderem, livro do Raul Pli, Virtudes Raras, e um texto muito importante, muito importante para quem estuda virtudes humanas, Educar e Avaliar, do David Isaac, aqui, tá aqui, desculpa, David Isaac, tá? Está em português de Portugal. Então, além disso, um pouco de filosofia clássica é sempre bom, Pastor de Hermas e Gregório de Elvira. Tudo isso é para nós importante. Tudo isso para nós é caminho de transformação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Bom, feito isso, na última aula falávamos também da divisão da filosofia. Falávamos que a filosofia é uma ciência, é importante retomar isso, tá? Porque eu vou partir daqui. A filosofia é uma ciência como outra ciência, tem seu objeto próprio, tem sua forma própria de estudo, e por isso tem divisões internas, nós chamamos de disciplinas, né? E essas disciplinas colocam-nos diante da pergunta: qual é o lugar da filosofia política? E aqui que eu quero começar a aula de hoje, né? O lugar da filosofia política é um meio caminho entre a ciência política, que é uma ciência, é bom dizer isso de novo. Alguns acreditam que a filosofia da educação é uma super ciência. Alguns acreditam que a filosofia da ciência é uma super ciência. Alguns creem que a filosofia da religião é uma super ciência. Não é. A religião, as religiões, né, o estudo de religião é uma ciência específica. A filosofia da religião vai ajudar o estudo de religiões a avançar seu tema. E assim para a filosofia da matemática, e assim para a filosofia da história. Na política não é diferente. Na filosofia política também é possível, também é comum que princípios das ciências específicas da filosofia, como ética, como gnoseologia, antropologia, ajudem a política. E essa intermediação, esse meio caminho entre filosofia hard, filosofia especulativa, e política, chama-se filosofia política. Então, nosso caminho é pegar princípios de ética, o bem comum, ou bem humano, ou princípios de antropologia, a felicidade humana, ou princípios de gnoseologia, como conhecer, como acontece o conhecimento, e aplicar à prática política. Então, esse é o nosso lugar comum aqui, daqui nós partimos hoje, tá bom? Sem isso não é possível, obrigado, Jonas, a construção do ato humano e os critérios de mortalidade, é nosso tema de hoje, né? Para isso ficar claro, eu preciso saber de onde partimos. Partimos, então, dos elementos de ética para oferecer para a filosofia política a base para determinar que caminho é esse que vai constituir um homem melhor e, portanto, uma sociedade melhor. Volto a repetir o que parece ser um ponto pacífico entre quem estuda a filosofia política. A política é só um meio para alcançar o bem humano, e é um meio mais tardio. Repito, a política é só um meio, a política partidária, a política concreta, real, histórica, é só um meio para alcançar o bem humano, e é um meio mais tardio. O meio mais imediato, mais urgente, é o meio da ética. Então, se eu quero estudar política, eu tenho que saber antes o que é ética. E a ética começa, principalmente, com a constituição do ato humano. O que é o ato humano? Como eu posso ser feliz nessa vida? Então, daí nós começamos o nosso caminho de hoje. Só um segundo, o meu computador finalmente abriu, mas eu vou tentar ficar por aqui, tá? Vamos lá. Bom, então, qual a definição de ato humano? Tá? Antes de avançar, eu preciso dizer o seguinte: para que eu determine se um ato é bom ou é mal moralmente, para que eu determine se isso está de acordo ou não está de acordo com a minha natureza, portanto, se é bom ou mal moralmente, eu preciso saber efetivamente qual é a minha natureza. O que é o homem? O homem
é um animal racional. Atenção, muita atenção. Talvez aqui a gente surpreenda alguém. O homem não é um anjo preso num corpo, nem é uma fera que tem alma. Tá? Se eu tivesse aqui, é que eu não estou com o notebook aberto, eu mostraria para vocês um livro do José Ângel Quadrado, Quadrado com C-U, tá? Se vocês quiserem depois, busquem lá meu Telegram e mandem uma mensagem que eu dou para vocês esse livro. O livro de antropologia teológica. É o livro de quem hoje é o reitor da Faculdade de Navarra, na Espanha. É um homem muito, muito bom. Eu conheço o livro dele há muitas décadas já. E ele fala, no livro dele, o homem é um corpo espiritualizado e um espírito encarnado. Eu quero a atenção máxima de vocês, tá? Novamente, eu não sei porque eu não consigo ver aqui o chat, eu não sei porquê. Eu queria muito ver vocês falando. Bom, mas vamos lá. Um erro muito comum é achar que, por ser o homem, o seu distintivo do restante dos animais ser racional, por ser o homem racional e, portanto, distinto dos outros animais, acredita-se que o homem é racionalidade, não é. Essa perspectiva é uma perspectiva de Platão, que achava que a alma era mais importante que o corpo. Você ouviu essa frase em algum lugar? O corpo é a prisão da alma. Vou dizer mais bonito, como diz a tradução brasileira. O corpo é o cárcere da alma. Essa visão é a visão platônica, que vê o corpo como um empecilho, como um impedimento para a felicidade. Na visão de Platão, o necessário para o ser humano é libertar-se do corpo e ficar só com a alma. Porque o homem é só alma, o homem maximamente é só alma. Tá errado. O homem é corpo e alma. Não existe homem sem corpo. Mas, Robson, mas não é assim que nós vamos ser? Nós vamos ser como os anjos no céu, depois da morte? Erro. Heresia, eu diria. Heresia. O homem vai ser revitalizado, que o corpo humano vai ser revitalizado e ganhar-se-á um novo corpo. E aquela alma vai habitar um novo corpo glorioso. É ponto de fé. Então, aqui é importante notar, tá? O fato de que a parte mais importante do homem seja a razão, é fato. Não faz com que o homem seja só razão. Porque se você afirma isso, você abre o flanco, abre da margem para alguém dizer, então se uma criança não tem alma, se a criança não tem intelecto, não é criança, não é homem, é só um animalzinho. Então não faz mal matar. Cuidado. O homem é um composto substancial, termo técnico, tá, pessoal? O homem é um composto substancial formado de matéria e forma. Matéria é o corpo, a forma é a alma. O homem é isso, não é outra coisa. Se a gente falar que o homem é só alma, que é principalmente alma, que é exclusiva, aí você cai no platonismo, que afirma que o corpo, que a alma é boa, o corpo é mau, e, portanto, eu tenho que deixar de lado o corpo. Tá? Isso não é verdade. Isso é um erro, infelizmente, comum, tá? Entre nós. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Eu vi uma coisa aqui. Beleza, não tem mensagem, vamos lá. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, tá? O que constitui, portanto, o homem na sua moralidade, já que o homem precisa definir qual é o caminho da sua felicidade, o que constitui as suas ações como ações responsáveis? As ações responsáveis são aquelas em que
que concorrem simultaneamente vontade e inteligência. Anota aí, Jonas, por favor. Então, um ponto. A constituição do ato, ou melhor dizendo, a distinção entre ato de homem e ato humano. A distinção entre ato de homem e ato humano. É o nosso subtópico, tá? Ouvindo barulhinho? O notebook, depois de 40 minutos, ligou. Tá? É isso. Tá me dizendo desgraçado. Então, vamos lá. Se para que eu seja feliz, eu preciso realizar atos que me constituem como um homem responsável, a pergunta imediata é: que atos são esses que eu preciso fazer para que eu me torne responsável por mim e pelo meu futuro, para que eu me coloque na ação? O termo técnico disso é ato humano. Atenção, tá? Vou dar para vocês aqui um panorama. O caminho que nós vamos percorrer, estamos percorrendo aí da última semana, é como a virtude é a alternativa, a única alternativa para a construção da sociedade. Mas veja, a virtude já é o fruto maduro de um processo de conhecimento. A virtude já é a pedra lapidada. Antes de chegar aí, nós temos que quebrar muita pedra, fazer muito garimpo até chegar no diamante. Então, estamos aqui pegando a coisa, o boi pelo chifre, tá? Obrigado, Jonas. Então, a primeira coisa é para que eu seja prudente, que ações podem ser chamadas prudenciais? Então, resposta a essa pergunta. As ações, para que sejam chamadas prudenciais, elas têm que ser antes ações humanas. Em termo técnico, atos humanos. Quais são os atos humanos? Anotem. E deixem perguntas quando estiverem dispostos, tá bom? Ato humano. Tem, Kelly. Depois eu mando para você os livros, tá? Mando para você. Ato humano é aquele ato que concorre simultaneamente vontade e inteligência. Ato humano, o ato que é responsável e, portanto, pode ser mais tarde dito virtuoso ou viciado, é o ato em que concorrem simultaneamente vontade e inteligência. Jonas, você botou uma pergunta aí, eu não vi. Repete para mim, por favor. E como fica o corpo com relação ao sexo após a morte? Ora, se não tem corpo, não tem sexo, ora, bola. Não tem sexualidade, se a pergunta é essa, né? É a alma de uma mulher, é a alma de um homem, mas não tem corpo, né? O homem é mais do que... A masculinidade é mais que corpo, apesar de que algumas pessoas acham que não. Tá? Então, a alma de Teresinha é a alma de uma mulher, que aguarda o corpo glorioso. A alma de Francisco é a alma de um homem, que aguarda o corpo glorioso. Nenhum mistério nisso. Acontece que a Teresinha hoje é feliz e vai ser mais feliz quando receber o corpo glorioso. Francisco hoje é feliz, vai ser mais feliz quando receber o corpo glorioso. Assim como, se houver, a gente não sabe se há, mas se houver um homem no inferno, ele vai ficar mais infeliz, porque ele vai receber o chamado corpo tenebroso. Termo técnico, a gente só fala glorioso, né? Mas há o corpo tenebroso, que é o corpo daqueles que vão ser condenados. Tomara a Deus que não haja nenhum homem lá, mas se houver, esse vai ser mais infeliz do que ele já é. Muito bem. Estou aqui com o menor aqui, tendo aula de antropologia. Tá tudo bem, pessoal? Kelly, depois você me lembra... depois. Pronto, vai. Kelly, depois você me lembra de novo o nome dos livros, tá? Para eu mandar para você. Eu te mostro de novo. Bom, então, ato humano é o único ato responsável, entenda. Só pode ser responsabilizado, isso é ética, tá? Base para virtude. Só pode ser chamado responsável, portanto, ter méritos e deméritos, ser recompensados ou penalizados os atos que são atos humanos, portanto, atos que concorrem simultaneamente vontade e inteligência. Atenção, isso está na Suma Teológica, tá? Está na Suma Teológica.
se vocês tiverem aí disponíveis na mão de vocês, vou pegar aqui para vocês. São Tomás dá um grande estudo sobre esse assunto, mas para nós basta a distinção, a definição de ato humano. Para vocês entenderem, tá? Então, primeiro ponto importante, tá? Só se pode chamar ato voluntário, só se pode chamar ato responsável o ato que é, ao mesmo tempo, movido pela inteligência e pela vontade. Ó. Na sua teológica, não sei se vocês conseguem ver, eu tinha preparado isso para vocês, tá? Mas, ó, na página 118 aqui da Loyola, aqui, ó, tem o texto que fala assim, vou ler para vocês, tá? Voluntário é o ato que é uma ação racional. Ora, os atos de ação racional, são os atos humanos. Logo, nos atos humanos, encontra o voluntário. Tá? Aqui é sua teológica, estou mais dizendo para você, para nós. O caminho para produzir atos que sejam responsáveis e, portanto, capazes de moralidade e capazes de recompensa ou castigo, são os atos humanos. E como chamam aqueles atos que não têm vontade e inteligência plenos? São chamados atos de homem. Por isso o subtítulo é distinção entre ato de homem e ato humano. Então, se o ato não tem vontade e inteligência plenos, então esse ato é um ato de homem, tá? Perguntas? Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem. Não vi nenhum. Se tiver, por favor, coloque aí para mim, tá? Atenção. Vamos dar o exemplo agora para ajudar. O casal acaba de ter um filho, tá? Eles não reconhecem, o casal não reconhece nenhum problema entre eles. Dormem como anjos. Chega o primeiro filho. Na primeira noite que o filho dorme no quarto, o pai pega o filho e joga pela janela. Ele estava sonâmbulo. Esse pai tem responsabilidade? Não. Ele não vai nem para a cadeia se ele provar que ele não sabia que era sonâmbulo e que ele fez aquilo dormindo. Não vai nem para a cadeia. Por quê? Porque falta um aspecto necessário para que haja responsabilidade, qual seja vontade, nesse caso faltam dois, vontade e inteligência. Ele estava dormindo e, portanto, não tinha advertência do que estava fazendo. Então, é um ato criminoso? É. Ele matou alguém? Matou. Houve homicídio? Houve. Mas ele é responsável? Não. Nesse exemplo que eu dei, ele não sabia que era sonâmbulo, ninguém na casa sabia, então ninguém tinha como precaver-se disso e colocar a tela antes do crime, então ele nem responsável é. Chegou o segundo filho, aí ele tem que botar a tela, porque já aconteceu uma vez, então não pode tem que precaver-se. Entende? Outro exemplo. O aluno, por algum motivo, ele é atacado pelo valentão do colégio. Ele apanha todo dia. E então ele é achacado para fazer a prova do valentão. Ele faz a prova do valentão para não apanhar. Esse ato é um ato mau? É. Esse ato é um ato que merece reprimenda? Merece. Ele vai receber a reprimenda? Talvez não receba reprimenda nenhuma. Pode até que receber, mas muito menos grave do que o valentão. Porque o medo é um impedimento moral. O medo pode, veja, o medo não é como a ignorância. O medo pode fazer com que esse ato seja um ato menos grave, por causa da violência que ele sofre do valentão. O medo é um impedimento moral. Então, por medo, a vontade fica frágil. Então, toca na moralidade, no ato humano, esse ato torna-se menos responsável. E pode, inclusive, ser irresponsável, quer dizer, ele pode não ter nenhuma responsabilidade pelo ato. Tá certo? Outro exemplo. Uma criança
Uma criança, isso pode ser, Kelly, pode ser um caso. Uma criança que, a criança fala aqui de 8, 9 anos, tá? Em que ela não está habituada às questões morais, ela entra no mercado e pega um chocolate e sai do mercado. O segurança vem e pega, olha só, tem que pagar o chocolate, a mãe fica assustada, a criança também ela não entende, a criança não entende, por que eu tenho que pegar? Peguei o chocolate para comer, não pode. Então, 8 anos, ela já em tese, ela já é responsável, tudo bem? Já é responsável. Ela cometeu, ela pode até para cadeia, essa menina, essa criança. Mas ela tem algum pecado nisso? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque se ela ignora que não se pode pegar coisas do mercado, se ela ignora isso, esse ato não é um ato humano, é um ato de homem. E, portanto, como não é um ato humano, não é um ato responsável. Entendem? O que está em jogo aqui? Então, aqui falamos de 3 coisas que diminuem ou impedem o ato humano de constituir-se. Primeiro, o mais importante de todos, ignorância. Ignorância. Por ignorância, um ato que parece mal pode não ser. Vamos imaginar que a criança que pega um chocolate sem perceber, ou sem advertir que era errado, que é um crime, que é pecado. Outra coisa, violência, medo. O melhor exemplo aqui, um exemplo muito mais fácil, muito mais evidente de medo, né, de violência. O rapaz ele usa de uma menina sexualmente, engravida, e aí chega em casa, tá lá o pai da menina com uma espingarda e diz, ou casa ou morre. E o rapaz casa. Esse casamento é nulo. Absolutamente nulo. Tem festa, tem véu, tem padre, tem aliança, mas não houve casamento. Por quê? Para que haja casamento, é necessário que alguém se dê ao outro livremente. No momento em que alguém bota uma espingarda na cabeça de outra pessoa e fala, ou casa, ou morre, esse ato é um ato de força. E para que vocês acabaram de aprender comigo, para que haja um ato moral, para que um ato seja um ato capaz de recompensa ou de penalização, esse ato tem que ser livre. Ora, se tem espingarda na cabeça, não é liberdade. Então não é ato humano. Se não é ato humano, não pode ser um ato responsável, não há casamento. Ignorância diminui o ato. Violência diminui o ato. E medo diminui o ato. O medo é menos. Veja, a ignorância pode destituir todo o ato, tornar um ato mau, um ato irresponsável, um ato inimputável. A violência pode tornar um ato mau, um ato bom também, inimputável, e o medo também. Só que o medo tem mais dificuldade, porque é difícil saber até quanto a pessoa tinha que ser corajosa em enfrentar os seus medos, tá? Então, esses são os 3 elementos que podem diminuir o ato humano, o ato livre, né? O ato livre e tornar-se, portanto, o ato humano. Tem perguntas aí, Jonas? Eu vi umas perguntas aí. Uma pessoa esquizofrênica se encaixa nisso? Perfeito, Jonas. Perfeito. Então, uma pessoa que é doente, qualquer doença, que toque a inteligência ou a vontade, essa pessoa tem o seu voluntário diminuído ou até extinguido. Ah, Robson, mas isso é complicado, porque e o cara que bebe? Bom, o cara que bebe, ele paga, ele aposta, pelo dizendo, ele não aposta, ele é responsável por tudo que vai acontecer depois que ele beber. Então, enquanto ele não está bêbado, ele é responsável. Então, se ele aposta, se ele mantém, ele paga para ver, bebe e vai dirigir, o que acontecer depois, ele é responsável, porque ele assumiu o risco. Tá? Eu acho que isso não tem nenhum problema, né? Se você pensar nisso. A pergunta é o seguinte, mas Robson, e o cracudo? O cracudo, o rapaz lá, o cracudinho do bairro, ele não tem mais vontade. Você percebe que quando ele está sóbrio, ele é uma pessoa boa. Mas quando vem a fissura, ele se transforma em outra pessoa. Então é o mesmo caso, é um caso diferente, melhor dizendo, né? É um caso diferente.
do cara que é viciado em chocolate. Porque o cracudo é físico, é fisiológico. Nele há um pendor, nele há uma tara, não, uma tara na palavra, né, mas um impulso que é mais forte porque ele é físico. Então, no momento em que há dependência, o voluntário fica diminuído. Mas o que vale para o bêbado, vale para o cracudo. Quando ele começou o processo, ele era livre. Então, se ele sabia das consequências, ele sim é responsável por todas as consequências. No ato, agora, você pode dizer, ele tem menos vontade do que quando era jovem. Ele tem menos responsabilidade. Mas a pergunta é, quando ele deu o primeiro teco na cocaína, quando ele deu o primeiro, não sei como é que chama isso no crack, ele era livre? Era. Então, ele é responsável pelo que pode vir para o futuro. Tá? Respondi, ô Jonas? É isso aí. No caso de doenças mentais, que fazem com que a realidade se distorça, não tenha mais contato, mesma coisa. Então, né, a primeira coisa que a pessoa faz no tribunal é dizer, eu sou maluco, né? O que o Adélio fez? O que diz o lobo solitário? Eu matei o presidente porque eu sou maluco. Ele está preso? Não está preso. Ele está no hospital. Não pode prender alguém que é maluco. Porque ele diz a ética. Não há responsabilidade. O que diz o direito? Bom, se não tem responsabilidade, não pode ser responsável pelo ato. Tem que ser tratado. Está tratado no hospital. Tá claro, pessoal, isso? Jonas, se você tiver algum tipo de mal entendido, você me fala, tá bom? Bom, vamos lá. Essa parte é a parte mais importante, tá? Que eu preparei para vocês. Tá. Então, dois elementos constituem o ato humano. A liberdade, o ato tem que ser livre, e a inteligência tem que ser conhecido. O que é a liberdade? Atenção, hein, pessoal. Essa aula aqui talvez seja uma das mais importantes para quem gosta desse assunto, tá? Porque a liberdade é bem difícil de determinar. Esse professor que eu falei para vocês, o José Ângelo Quadrado, cujo livro é Introdução à Antropologia Filosófica, ele fala o seguinte, no livro, na parte que ele fala sobre a liberdade. Há 4 tipos de liberdade, tá? 4 tipos de liberdade. A liberdade chamada fundamental, liberdade chamada liberdade de escolha ou livre-arbítrio, liberdade moral e liberdade social. Repito, há 4 tipos de liberdade no ser humano saudável. Liberdade fundamental, que é a capacidade do homem entregar-se livremente ao belo, à verdade, ao bem. A liberdade de eleição ou de escolha, chamada livre-arbítrio. Quando a gente fala de liberdade, ordinariamente, a gente fala normalmente de livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas. O que eu vou fazer hoje? Eu vou ao cinema ou vou à praia? Essa pergunta, quem responde é o livre-arbítrio. Qual é a pergunta que responde à liberdade fundamental? O homem precisa ser feliz. Então, o homem quer ser feliz. Essa pergunta, essa resposta, essa frase responde à pergunta da liberdade fundamental. O homem precisa ser feliz. Agora, como ele faz isso? Quem responde essa pergunta não é a liberdade fundamental, é o livre-arbítrio. Uns vão casar, outros vão ser solteiros, outros vão ser padre, outros vão ser freira, outros vão ser político, outros vão ser, sei lá, ladrões. Eles acham que o roubo pode gerar isso para eles. Tá certo? Liberdade moral, que é o caminho de construção da personalidade, e a liberdade social ou política, que é a liberdade de associação. Você percebe com clareza que as duas últimas são muito menos importantes do que as duas primeiras. Porque se não há liberdade fundamental e não há liberdade de escolha, não tem como ter liberdade moral de escolher qual é o caminho para a autoconstrução. Não existe isso. E muito menos liberdade de associação, liberdade política. Não há. Então, o que é mais importante para nós é saber
o que é liberdade e como eu a constituo. Né? Nós estamos aqui na luta no Brasil pela liberdade, né? Isso aqui acontece porque nós temos alguma liberdade ainda. Alguma liberdade. E o que é liberdade? A liberdade fundamental é a potência humana de constituir-se como um homem autorrealizado e feliz. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então, quando alguém diz assim, cara, não sei, tem um buraco aqui dentro, eu trabalho, eu estudo, mas é algo aqui que não está satisfeito. A sua sede de verdade não alcançou ainda, não foi alcançada por aquele objeto que é capaz de saciar. Então, a sua liberdade fundamental não está satisfeita e vai te empurrar para encontrar esse bem até você lidar com isso. E se você não conseguir lidar, você vai passar a vida saltando de bem em bem, de objeto em objeto, até esse coração ser satisfeito. Agostinho tem uma frase, Santo Agostinho tem uma frase, século IV, né, depois de Cristo, tem uma frase que é muito bonita quando ele fala assim: inquieto estava no coração, nosso coração, meu coração, enquanto não encontrou o Altíssimo. Buscava fora de mim a felicidade que eu queria, mas estava dentro de mim. É isso que é a liberdade fundamental. A capacidade do homem buscar em qualquer lugar aquele único bem que é capaz de saciar o coração humano. Tá? Veja, a liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa, não. Cuidado com isso, tá? Isso aqui é uma outra aula. Isso é aula sobre existencialismo, sartreano. Liberdade não é a capacidade de fazer qualquer coisa. Isso não é liberdade. Liberdade é a capacidade de autorrealizar-se, de buscar os objetos capazes de autorrealizar-se. E o que é o livre-arbítrio? É a potência humana de escolher qual é o caminho para realizar essa capacidade máxima. Então, como eu disse, o homem quer ser feliz. Liberdade fundamental. Como ele faz isso? Quem diz isso é o livre-arbítrio. Então, vamos falar, vou fazer assim, trabalhando 24 horas por dia. Vai trabalhar, morrer de trabalhar e não vai ser feliz. Eu vou estudar. É uma grande armadilha, hein, pessoal? Vocês que gostam dessa coisa de renovação cultural do Brasil, vai estudar. Tem grande chance de se tornar um herege e não vai ser feliz. Robson, que absurdo. Filhão. Eu costumo dizer isso, não sei se eu falei aqui, como eu dou muita aula, às vezes eu repito frases, né? Me perdoe se eu já falei isso aqui. Mas qualquer anjo da guarda, mequetrefe, é mais inteligente que o maior doutor da igreja. Repito, qualquer anjo da guarda, mequetrefe, é mais inteligente que qualquer doutor da igreja. Ora, se Lúcifer é maior que anjo da guarda e foi pelo caminho errado, então inteligência não é tudo isso. Por favor, quanto argumentem. Acho difícil. Mas o que quer dizer então que não tem que estudar? Não, tem que estudar muito. Mas o mais importante é ser humilde. E saber que a verdade tem outros caminhos que não passam pela sua mente brilhante. Bom, mas isso aqui é outro assunto, né? Liberdade é Sartre. Não vou falar de Sartre hoje, não. Ai, meu Deus, problemas. Vocês estão me ouvindo? Tem um pau aqui no meu telefone. Estão me ouvindo? Bom, não sei. Tá tudo bem, né? Beleza. Bom, vamos lá. Tá o meu. O que foi, Rafael? Tá passando aqui, né? Bom, segundo ponto. Liberdade. Então, a liberdade humana precisa liberar-se de alguns elementos. Então, da violência, já falamos.
do medo, já falamos. Tem uma grande armadilha para a liberdade, que é a cobiça. A cobiça, ganância, diminui a liberdade. Cuidado. Aqueles que são movidos pela ganância são menos livres do que aqueles que não são. Então, portanto, seu ato pode ser um ato que pode ser bom, pode tornar-se menos bom e vice-versa. Tá? Vamos falar um pouco da ignorância, né? Na ignorância, veja-se, se o ato humano, para se constituir como um ato como tal, precisa de vontade e inteligência, e a violência toca na vontade, a cobiça toca na vontade, o medo toca na vontade, a ignorância toca na inteligência. É uma limitação da inteligência. E, portanto, diminui o voluntário. Há dois tipos de ignorância, tá? Por favor, vocês anotem aí. Ignorância vencível e ignorância invencível. Quando a ignorância é invencível, aquele que faz alguma coisa sem saber que está errado, esse ato nunca é responsável. Nunca. Então, vamos dar um exemplo do que pode acontecer. Vamos imaginar aqui uma situação, tá? Casuística é assim, tem que imaginar, tá? Estamos aqui num rapaz, ele está no interior do Rio de Janeiro, numa cidade muito, muito pobre, num bairro muito pobre, e ele pegou mal o catequista. O catequista disse para ele, olha só, você só tem que ir à missa nos domingos. Então a gente sai com essa informação, não por erro dele, por erro do catequista. E aí, ele passa anos sem ir nos dias de guarda, que nem sempre cai no domingo. E aí, depois, depois de um tempo, ele vai se casar e ele ouve que não, que além dos domingos, há os dias santos de guarda que ele precisa participar da missa. Aí ele fala, poxa, mas eu não sabia disso. E os anos que eu não fui, eles estão vigindo? Eu tenho que pagar, eu tenho que confessar? Não. Por quê? Porque nessa situação, como num lugar muito pobre, com um catequista mal preparado, com uma informação mal feita, esse rapaz não é responsável pelos atos de ignorância invencível. Nesse caso, no caso dele, nesse caso que eu contei, ele não tinha como vencer, então tudo que foi feito a partir do erro do catequista, ele não é responsável. Agora, há ignorâncias que são vencíveis. E algumas são bom, essa é a ignorância invencível. As vencíveis podem ser vencíveis culpáveis ou inculpáveis. Ignorância vencível culpável são aquelas que eu poderia vencê-las, mas não os fiz por culpa minha. Mas não o fiz por culpa minha. E a ignorância vencível inculpável é aquela que poderia ser vencida, mas não foi vencida não por culpa minha, por culpa de outros. Nesses dois casos, no caso da vencível culpável, é preciso estudar para saber qual é a razão do erro. Então, vamos lá. Um exemplo clássico, né? Esse é um exemplo clássico. Na crisma, você fala para a menina assim, ó, existe inferno, tá? Inferno existe, não é piada não. Então, portanto, cuide do seu corpo. E aí a menina vem na cabeça assim, vou perguntar para o catequista se isso no namoro é certo ou errado. Aí ela fala assim, ela já conclui, não vou perguntar não, porque se ele disser que é errado, eu não vou poder mais fazer, eu gosto. Entendeu? Essa é uma ignorância, ela não sabe se é certo ou errado, continua ignorante. Mas ela podia vencer, mas não venceu porque ela não quis perguntar. Então, se tiver errado, é culpa dela. Então, tudo que ela fizer a partir daí, a esse respeito, ela vai ser cobrada. Entendeu, pessoal? Agora estamos aqui no. Estamos aqui. Enquanto eu falo com vocês, o meu filho menor está anotando tudo no papel aqui: violência, ato, alma, Lúcifer. Nossa, até Lúcifer você escreveu. Liberdade, está anotando no papel aqui. Ele aprendeu a ler agora e escrever agora, está todo feliz. Bom,
Beleza, pessoal? Tem perguntas aí, ô Jonas? Se tiver, bota aí, por favor. Que já vamos passar para o próximo ponto. Faz todo sentido, então, professor. O provérbio que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz que é mais importante ter humildade pela qual se teme a Deus do que muita humildade. Não, sem dúvida, Flávia Muniz. Não tenha nenhuma dúvida. Não tenha nenhuma dúvida. Nossa Senhora não era doutora da igreja. A Virgem Santíssima não é doutora da igreja. Ela é humilde. Ela ultrapassou todos os doutores da igreja em humildade. Então, assim, repito, uma pessoa que estuda, tá? Eu gosto de estudar. Não sei se eu tenho um dom, mas eu gosto de estudar. E, portanto, eu seria a última pessoa a dizer que vocês não estudem. Estão aqui num curso à noite. A questão é que, às vezes, as pessoas acreditam que tudo vem pelo conhecimento. O nome dessa heresia é gnosticismo, condenada pela igreja, inclusive. Ah, não, eu não entendo, então tá errado. Eu não entendo, então não existe. Não, você não entende, mas tá certo. Você entende, mas tá. Então, cuidado. É preciso estudar, é preciso aprender, mas, ó, sempre os pais da igreja na frente. Sempre, os pais da igreja, sempre a doutrina da igreja. Eu até procurei mais cedo o catecismo, deixei na casa da minha mãe, Suma Teológica, catecismo, quer dizer, antes da minha opinião, antes da minha luz. Como é que ninguém pensou nisso não? Antes disso vem a doutrina da igreja. Pessoas mais inteligentes que eu já fizeram isso. Certa vez, perguntaram para um amigo meu, que é sacerdote, Deus não existe. Aquela que não é, Deus não existe. Aí o padre deu um sorrisinho e falou assim, filhão, você acha que no século XXI você é o primeiro a pensar isso? Muitos, antes de você e de mim, mais inteligentes que nós, já disseram isso. Você acha que você... Entende? É que às vezes a gente acha que é a última bolacha do pacote, né? A gente humanos, né? Então esse é um ponto importante, tá? Bom, terceiro ponto, não, segundo, né? Segundo ponto, Jonas. Bom, tem mais perguntas aí? Não sei se eu respondi. Uma coisa importantíssima, que eu acabei quase esqueci novamente, tá vendo? Estava tudo preparado para mostrar para vocês. Bom, tem uma coisa importantíssima. Se o ato responsável, atenção, hein, pessoal. Eu vou tocar num assunto muito delicado aqui, ninguém me xingando, não. Se o ato responsável é aquele ato cuja vontade e inteligência são seus constitutos, seus constitutivos, como se encaixam os temperamentos? Estamos na época dos temperamentos, né? Todo mundo fala de temperamento, é fleumático para lá, é aporte seco para cá, é sanguíneo para lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, terra, água, fogo. Como é que ficam os temperamentos? Atenção, quem puder anotar, viu? Nesse manual, infelizmente, novamente, eu não tenho como mostrar para vocês. Quem quiser depois, vai lá no meu Telegram, manda mensagem que eu mando o livro para vocês. Nesse manual de antropologia, o quadrado fala uma coisa que eu acho que tem que ser impresso assim, nas casas das pessoas que gostam de temperamento. Tem que botar assim na sala. O ser humano é constituído de 3 estamentos. Eu ouvi isso em vários lugares, tá? Mas o quadrado foi para onde eu achei mais interessante. São 3 estamentos. São três, são três elementos que constituem a personalidade humana. O primeiro e mais básico são os temperamentos, que são as respostas naturais que o homem dá a seu entorno. O segundo é o caráter. O segundo estamento que fica sobre o temperamento e, portanto, ele vai diminuindo a sua importância, vai moldando a sua apresentação, é o caráter. O que é o caráter? São os elementos educacionais, sociais, que moldam os temperamentos. E, acima desses, está a personalidade, que além da educação, além da sociedade, tem o aspecto espiritual, que constitui, que determina o conjunto do indivíduo.
Agora, entenda uma coisa, por que eu tô falando disso, pessoal? Se o ato humano é o ato que tem que ter liberdade e inteligência, e se o temperamento é o que é mais básico, mais animal no homem, o temperamento tem pouco ou baixíssima responsabilidade para os seus atos. Baixíssima. Tanto para penalidades, quanto para recompensas. Então, entenda uma coisa, você que é tarado por temperamento. Alguns dizem que temperamento é o zodíaco do católico atual, né? Fazendo isso é piada, para dizer o seguinte, tem que explicar a piada, né? Porque senão a pessoa fica chateada. Achar que a pessoa era determinada por algo externo a ela. É isso que tá. Não é que não existe temperamento, existe temperamento. A questão é que a pessoa não é determinada a ser fleumática até a morte, entendeu? É isso. Então vamos voltar aqui ao exemplo. Imagina alguém, um fleumático. Fleumático. Não, melhor ainda. Vamos pensar no melancólico. Melancólico daquele raiz, aquele que só falta usar maquiagem preta. Aí você olha para a criança com 8, 9 anos, tá sempre na dela, tá sempre quietinha, estudando. Aí você olha, aí a professora fala assim: Julinha, ela tem a virtude da paciência. Julinha, ela é paciente. Não, filhona, Julinha não é paciente. Julinha é melancólica. Paciência é uma virtude. Você precisa fazer isso voluntariamente. Se Julinha faz isso porque é temperamento, é natural nela. E se é natural, não tem mérito. Entende? Não, não, não. O Julinho, não, o Fernando, o Rafael é inteligente, ele estuda muito. Não, o Rafael não é inteligente, ele é fleumático. O fleumático, ele precisa lidar com isso para lidar com a, com a, com a realidade. Então, não é virtude da veracidade, é porque para ele é mais confortável estudar. Isso pode tornar-se virtude, mas por enquanto é só um efeito da, do temperamento, por isso eu falei na idade, né, entre 7 e 8 anos, ainda não tem virtude nenhuma, não. Ainda é só uma tendência natural que ele tem. Aí, quando é que vira virtude? Quando, além do temperamento, eu acrescento caráter e personalidade. Aí é uma virtude. Aí, a Julinha, que já tem um pendor natural para o isolamento, ela fala, não, eu preciso fazer isso, mas pela razão certa, não só porque é mais confortável para mim ficar escondida aqui no canto da sala. Porque, para mim, para o meu crescimento humano, eu preciso ficar mais isolado. Ou ao contrário, eu tenho que sair de mim para poder ir em direção ao outro e fazer violência a mim. Lembrem vocês daquele ditado, daquela história que a gente ouve, eu já ouvi isso de vários autores, aplicado a São João Bosco, aplicado a Santa Teresa d'Ávila, aplicado a São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, aplicado a São Francisco Xavier. A história é a seguinte: o homem era um monstro de iracúndia, né? Um colérico nota 1000, né? Brigava com o mundo, ficava vermelho. E aí, com o tempo ele foi formando a sua personalidade, veja, temperamento, caráter, personalidade, foi formando. E quando morreu, e aí a história, né, era Terezinha, era Teresona, era São Francisco Xavier, Sade. Quando morreu, ele viu numa mesa marca de unha. Na boca do santo, sorriso. Embaixo da mesa, unha. Isso é superar o temperamento. Isso é formar-se. Isso é ter virtude, entende? Então, cuidado, você que é tarado por temperamentos. Se você até hoje, com 19 anos, 20 anos, 40 anos, se você é facilmente identificado, fulana é sanguíneo. Se você é facilmente identificado, é porque você ainda não passou pelo processo de humanização, que é justamente fazer com que o caráter e a personalidade diminuam as marcas mais duras do seu temperamento, que é basicamente animal. Não que o temperamento seja bom em si ou mal em si, não existe isso, tá? Estou dizendo que, em geral, quando você deixa muito franco o seu temperamento, você aquelas partes que são mais
incômodas ficam muito visíveis para todo mundo. Então, esse é o ponto. Tá? Então, voltamos agora sabendo o que são atos humanos, os atos responsáveis, os atos não responsáveis. Vamos agora ver quais são os... Ai, caí, caramba. Vamos ver quais são os critérios de moralidade. Não basta saber, saber se o ato é responsável ou não. É bom saber, necessário saber se eles são dignos de reprimenda ou dignos de recompensa. Certo? Veja, a pessoa que é fleumática, tá? A pessoa que é fleumática, que tende naturalmente a como chama isso? A se dar bem nos ambientes, né? O fleumático, ele se encaixa bem, né? Em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é de fácil trato. Então, um cara desse, que dá a sua maçã pro coleguinha no colégio, não porque para ele é um ato de caridade, mas porque ele faz isso para ficar mais acessível às pessoas, não tem mérito, tem pouco mérito. Então, como saber se um ato é bom ou mal? Primeira coisa, perdão, o nome disso são critérios de moralidade. Coloca aí, Jonas, por favor. Quais são os critérios de moralidade? Já que eu determinei qual é o ato humano, qual é o ato que merece ser chamado ato responsável, qual é o ato que merece ser chamado ato capaz de moralidade. Vamos saber agora quais são os critérios para chamar esse ato de ato bom ou de ato mau, tá? Esse é o tema da agora. Critérios de moralidade. Obrigado, Jonas. Não, critérios de moralidade, por favor, tira o i daí. Critérios de moralidade. Porque há critérios, né? Não basta. Ah, não. Isso, obrigado. Já sei que o ato é bom, já sei que o ato é humano. Então, eu fiz com vontade e inteligência. Eu fiz com vontade, eu quis fazer e eu sabia as consequências. Então, é um ato humano. Então, ele vai ser responsabilizado agora. Responsabilidade. Vai ser imputado a mim esse ato. Quem fez esse ato foi o Robson. Porque ele quis e porque ele sabia. Agora, quais são as consequências desse ato? Um prêmio que eu receber? Ou um castigo? Esse ato merece recompensa ou reprimenda? É um ato bom ou um ato mau? Então, os critérios de moralidade são 3. Tá? Anotem aí. Objeto, intenção e finalidade. Objeto, intenção e finalidade. Tá? Eu vou já explicar cada um deles, tá? Antes de avançar, o Jonas, tem perguntas aí? Não, né? Isso, objeto, intenção e finalidade. Objeto é a matéria sobre a qual recai o ato. Objeto é a matéria sobre a qual recai o ato. Intenção é o fim próximo do ato. Finalidade é o fim remoto do ato. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá bom? Esmola. O objeto chamado esmola. Esmola é bom? É. Dar esmola é bom? É um objeto bom? Sim. Esse objeto bom, ele precisa ser totalmente bom na intenção e na finalidade para que todo o ato seja bom. Tá? Se um dos elementos, objeto, intenção, finalidade, forem maus, todo o ato é mau. Tá? Então, intenção perdão, objeto é o primeiro critério de moralidade. O segundo critério é intenção. Então, vamos lá. Dê esmola. Eu vou dar esmola. A finalidade, que é a causa última, é minorar
o sofrimento daquela pessoa que está diante de mim, pedindo esmola. Mas lá no coração, isso só eu sei, eu quero dar esmola na frente das pessoas, para as pessoas vejam como eu sou generoso. Pronto. Acabou o ato. O ato que era bom passou a ser um ato mau, e ao invés de recompensa, ou de uma recompensa boa, ele pode ter, inclusive, não ter recompensa nenhuma, porque a intenção maculou o ato. A intenção não era tanto para minorar a dor, mas para aparecer para a comunidade, para mostrar, olha como ele é generoso. Entendem o problema aqui? Toda ação humana pode ser assim. Eu vou fazer uma correção para um amigo. Correção fraterna é um dever às vezes, tá? Um objeto bom. A intenção, a finalidade principal é corrigir o irmão que... Não, a principal é ir para o céu. Eu quero que essa correção me leve para o céu, porque é um dever que eu tenho corrigir um irmão de comunidade, ou meu filho, ou minha esposa. Mas a intenção próxima, que só eu sei no meu coração, assim, eu sabia, ninguém é tão bom assim. Então, a correção já vem com um sorriso no lábio, vem, te peguei. Não, filho, o seu ato, que devia ser um ato bom, é um ato ruim. Porque você não corrige com a intenção de melhorar o irmão, mas com a intenção de mostrar para todo mundo que ele não valia nada, como você sempre disse. Entende? Então, esses são os 3 critérios de moralidade. Para que o ato seja bom, tem que ter 3 elementos bons: o objeto, a intenção e a finalidade. Por que isso é importante? Tá? Por quê? Há, em muitos casos, pessoas afirmando que para o ato ser bom, basta que a intenção seja boa. Não, não. A intenção é fazer o bem. Mas por que você faz isso? Porque isso aqui é relativo. Não, não é relativo. Vamos lá, vamos imaginar um exemplo tosco aqui, tá? Para deixar claro para vocês. Intenção, acabar com a pobreza na cidade. Intenção boa. Finalidade última, tornar a cidade mais segura. Intenção ótima. Qual é o meio de fazer? Qual é o objeto? Morte de pessoas violentas. Então eu mato o violento para acabar com a violência. Não, não, filho. Calma aí, não tem cabimento isso. Vou acabar com a pobreza. Como é que você faz isso? Matando o pobre? Não. Não é um bom caminho. Entendeu? Mas a intenção é boa. E aí vem a frase famosa, que todo mundo conhece: de boas intenções. L'inferno, o inferno está cheio. L'inferno está pleno. L'inferno sont plein, né? Está lotado. Então, boas intenções não bastam para um ato bom. Um outro exemplo. Um exemplo mais... Tá aí, nosso tema de filosofia política, né? Uma coisa, tema comum, né? A pobreza está alastrando-se na cidade. É bom que a cidade tenha menos pobres. Sim, concordamos. Qual o caminho de fazer isso? Favorecendo o aborto de crianças pobres. Aí vai ter menos pobres na cidade. Não, filha. A intenção pode ser boa, a finalidade pode ser ótima, mas o objeto, a ação concreta é péssima. Então não tem jogo. Mas a intenção, não tem. Os meios são importantes. O objeto é importante. E o mesmo vale para os meios, tá? O mesmo vale para os meios. Os meios também precisam ser bem pensados. Não é porque o objeto é bom que qualquer meio vale. Não é verdade. Tá? Tá claro, pessoal? Até aqui? Bom, perguntas aí, por favor. Quem quiser deixar, faça perguntas. O que foi feito? Não, não é assim não. Daqui, olha só. Meu filho jogando objeto, olha só. Eita. Dá pra ver o objeto aí? Olha só. Objeto. Tá errado, filho. Depois eu te ensino, tá? Depois que você terminar a aula, eu posso perguntar pra você se você pode comigo? Posso. Mas tá na hora de dormir, eu acho, hein? Passou da hora de dormir já. Desculpa, me concentrei. Assim, tem problema,
alguns problemas graves aqui, mas um importantíssimo, tá? Que é acreditar que a circunstância é um critério moral, tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas falam assim, já ouvi algumas vezes. A circunstância é um critério que determina se um ato bom passa a ser mal e vice-versa. Não, circunstância não é ato moral, não é critério moral. Ele é critério de atenuância ou gravidade. Ele atenua um ato ou aumenta um ato, mas ele não pode nunca mudar o ato de bom para mal e vice-versa. Nunca. Então, já ouvi, tá? E é bom dizer isso muito claramente. Uma pessoa disse, quem vai à missa no domingo, quem não vai à missa na segunda-feira, melhor dizendo, não comete pecado, porque ser a missa na segunda, torna esse ato, pela circunstância de ser segunda, um ato menos grave. Não, tá errado. Circunstância não torna um ato mal bom, nem vice-versa. É que a missa de segunda não é a mesma missa de domingo. É outra missa. Tá? Então, isso é importante ficar claro para nós. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso até o final. Tá bom, pessoal? Perguntas? Não? Beleza. A ONU está precisando aprender a se explicar de modalidade urgentemente. Kelly, lembra que eu falei para vocês na última aula? Assim, nós, não, eu escrevi para essa livre esse assunto. Nós vivemos um momento hemofílico filosoficamente. Não sei se você consegue ver essa imagem. Hemofílico. Quer dizer o seguinte, a pessoa não tem ideia do que está fazendo. Não tem ideia. Hemofílico, assim, a pessoa não tem ideia do que está fazendo. Ele é fraco, ele é frágil filosoficamente. Eu estava vendo a ministra Carmen Lúcia falando sobre umas coisas, falei, essa mulher não tem o mínimo, assim, na minha aula de metafísica, ela seria reprovada, a ministra do STF. E por quê? Porque ela é burra? Não, ela não é burra, é porque as pessoas acreditam que a filosofia é coisa fácil, e não é coisa fácil. Como eu falei na última aula, um erro pequeno no início gera um problemão no final. Então, vocês têm, eu acho, vocês têm uma grande oportunidade oferecida pelo Márcio Roberto de ouvir assuntos que você não ouve em lugar nenhum. Eu garanto a vocês. Tirando aí os que estudam filosofia clássica, que são pouquíssimos, talvez uma centena na cidade do Rio de Janeiro inteira, ninguém conhece isso que você está falando, ou poucas pessoas conhecem. Pouquíssimas pessoas conhecem. Tá? Então, devem muito ao Márcio Roberto. Tá? Beleza, pessoal? Lei. Não, tem uma coisa importante aqui para nós, né? Que é causa com duplo efeito. Tá? Causa com duplo efeito. Como acontece isso? Como acontece de um ato ter dois efeitos? Por que assim? Rafa, tá, vai dormir, vai. O que fazer quando uma causa tem dois efeitos? Como determinar a moralidade dele, entendeu? É fácil, eu dei esmola, acabou. Mas quando um ato tem dois efeitos, como determinar qual é a moralidade do ato? Então vamos lá, um exemplo clássico disso, tá? Difícil, hein? Mas é clássico. A mãe está grávida, a gravidez está avançada, ela descobre que tem câncer. E ela fica na dúvida. Se ela faz o tratamento contra o câncer, o risco da morte do bebê é grande. Se ela não faz o tratamento do câncer para proteger o bebê, o risco da morte da bebê e dela é grande. O que deve fazer? Bom, o que diz a moral quanto a isso? Ação com duplo efeito.
É lícito, não é obrigatório. É lícito que ela opte por fazer o ato e, como consequência do ato, um efeito mal aconteça. Só que tem condições. A primeira condição é que a consequência seja equiparada. Então, veja bem, se o risco é de vida, perdão, não existe risco de vida, risco de morte. Se o risco é de morte para a mãe, para o bebê, então para a mãe tem que ser risco de morte. Se é só um risco de estético, aí não tem por, nem como pensar nisso. Então, se o risco é de morte para o bebê, então ela só pode fazer o ato se também para ela for um risco de morte não tratado do câncer. Tem que ser equiparado. Então, a vida da criança tem que comparar-se com a vida da mãe. Então, aí seria lícito ela tentar fazer o exame, fazer o tratamento. O ato que vai ser realizado tem que ser realizado em vista do bem e não para evitar o mal. Então, o bem é da vida a vida da mãe. A vida da mãe. Então, aí é lícito fazer essa intervenção. Mas, terceiro ponto, esse ato tem que ser diretamente ligado à mãe, quer dizer, não pode ser um ato secundário. Tem que ser diretamente para defender a vida da mãe. E aí, como consequência, infelizmente, aceita-se a perda do filho. E mais uma, como é que é? A vontade intrínseca da pessoa tem que ser de verdade cuidar da vida dela. Não pode ser outra coisa. Se ela interiormente fala, na verdade, está pensando na estética, aí esse ato não é moral, não. E quem é que sabe? Só ela e Deus, mas ninguém sabe. Tá bom, pessoal? Então, isso é chamado causa com duplo efeito. Importante conhecer esses meandros aí de ética, porque resolve muito problema. Muito problema. Bom, eu vou terminar aqui com a lei hoje. Bom, a lei é muito complicado, mas vou tentar falar alguma coisa para vocês. Ponto 3, lei. Por favor, Jonas, estamos acabando já, viu? Tá tarde, já 10h15, meu Deus. Perdi meia hora, né? Preparando isso aqui. Vai ser rápido, tá? Diante desse quadro, já sei ato moral, já sei qual é o bem e qual é o mal, o que é bem e o que é o mal, o ato bom é aquele que segue o objeto com intencionalidade, vice-versa, e tudo mais. Como construir princípios que ajudem na constituição do ato moral? Como construir princípios que ajudam na construção do ato moral? Essa é a lei. Essa é a lei. Veja, eu já sei o que é o ato voluntário, já sei que é o ato humano, já descobri qual é o ato bom, humano, bom e mal, já descobri qual é. Então, eu tenho que criar aqui critério para começar a agir frequentemente com, com em consonância, em concordância com a minha natureza. O nome disso, em ética, é lei. Já estamos à beira da virtude, tá? A lei. A lei vai gerar para nós a construção máxima, a construção mínima do que deve ser feito para alcançar o bem humano, tá? A pergunta que vocês têm na cabeça, mas não falaram que vocês são muito educados e não querem deixar o professor com vergonha, mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: Robson, quem disse que esmola é bom? Eu não acho. Ou quem disse que é, ser prudente é uma virtude? A pergunta principal é essa, né? E aí a resposta que eu tenho para você é a seguinte: quem disse isso foi a natureza. Eu não posso me estender muito nisso, porque esse é outro assunto, um assunto de metafísica, mas para ficar muito claro, muito rápido para você. A nossa natureza, a nossa constituição humana precisa de encontrar o bem humano para ser feliz. Não existe alternativa, tá? Se você se pergunta por que é que tantas pessoas sofrem hoje com suicídios, com dramas humanos sem tamanho, a resposta nua e crua é: as pessoas não encontraram o bem humano. E por isso, como não encontraram o bem humano, não sabem como agir diante da realidade.
A lei moral especialmente, é aquela lei que determina quais ações eu posso tomar, quais ações eu não posso tomar para alcançar o bem humano e dar essa tranquilidade que nós falamos mais cedo. Inquieto estava meu coração, Senhor, enquanto não repousou em Ti. Essa paz, o cor inquietum de Agostinho, o coração inquieto de Agostinho, trata fundamentalmente de entender qual é a natureza humana e aí, a partir disso, discutir em que medida esse bem humano pode ser por nós reproduzido. É a lei que nós devemos responder. Aí a lei é vamos chamar assim, um mar de problemas, né, de distinções. Lei eterna, lei humana, lei divina, lei civil, lei eclesiástica. Para nós, o que importa apenas aqui é a lei moral para construir depois a virtude, tá? Então, vou me limitar apenas à lei moral. Bom, vamos lá. Então, é preciso primeiro acreditar saber, né? Não acreditar, né? Saber que há uma lei moral, né? É uma lei que existe independente de mim. Se não houvesse lei moral, não poderia haver reprimendas, né? Por que você prende o pedófilo se não tem lei moral? Só prende porque tem uma regra que diz: há limites que precisam ser respeitados. E por isso você prende o ladrão. Você prende o corrupto. Você tem ranço de corrupto? Não, porque a corrupção é uma ação, uma ação má, injusta, e que quando alguém a produz, precisa ser penalizado, é isso. E quem diz isso? A natureza que diz: roubar, tirar o que não é seu, é errado. É isso que diz a ação. A corrupção é roubo. Roubar é violar o direito de propriedade, o direito natural que todo ser humano tem. Então, quando você entende a realidade e fala: opa, isso aqui está ultrapassando, você achou a lei que rege os atos, a lei moral. A lei moral para tudo? Às vezes é fácil de ver, às vezes não é fácil de ver. Por exemplo, direito de propriedade. Eu tenho direito a esse copo, né? 2019, ano máximo do Flamengo. Vir alguém aqui na mão grande tomar esse copo, tá errado. Pode até fazer porque é mais forte. Pode até fazer porque tá armado e eu tô desarmado. Mas isso não tá certo, porque isso aqui é meu, é minha propriedade, isso é natural. Então, é partindo desse fato, um fato incontestável de que aquilo que eu produzi, aquilo que eu comprei é meu, que fala que alguém erige uma norma e diz: o roubo é algo que precisa ser penalizado, porque o roubo é tomar algo que não é seu como se fosse seu. Então, toda lei penal, ou toda lei positiva, devia ser a positivação, ou devia ser chamar isso, não sei, devia ser o respeito, a responsabilização por uma violência a um direito moral anterior. Devia ser isso. Na verdade, todo o Código Penal devia ser simplesmente uma forma de uma expressão de princípios morais que foram violados ou não. Devia ser só isso. E não essa monte de coisa que a gente ouve por aí. Hermenêuticas tortas. É isso. Então entenda que o caminho, tá? Já estamos acabando. Eu preciso saber quais são os atos humanos para saber como eu ajo no mundo para ser feliz. Então, sem saber o que são atos humanos, eu não vou conseguir saber como agir. E aí eu descobri quais são os atos humanos. Os atos humanos são aqueles que são compostos de vontade e inteligência. Depois de descobrir quais são os impedimentos morais para isso. Impedimentos que atacam a vontade, medo, violência, ignorância. Não. Medo, violência. Esqueci. Medo, violência e força? Esqueci. Cadê? Tá aqui. Medo, violência, cobiça. E tem
aqueles que atacam a inteligência, que é a ignorância. Vimos que a ignorância tem 3 pontos lá. Bom, depois de determinar qual é o ato bom, qual é o ato humano responsável, eu preciso saber que ato é esse que torna-me um homem melhor. Os atos bons. E aqueles que me tornam piores. Então, aí já estamos nos critérios de moralidade, que são 3. Objeto, finalidade e intenção. E a circunstância que pode tornar esse ato mais valorável ou mais desprezível. Eu nem falei disso, né? A circunstância não muda ato, mas torna um ato bom melhor ou menos bom, e um ato ruim pior ou menos ruim. Exemplo da esmola. A circunstância não faz com que um ato bom seja mal, nem vice-versa. Mas pode tornar um ato bom melhor, olha só, ou menos ruim, menos bom. Eu vou dar esmola pro mendigo na frente da capela. E aí com a intenção certa, com a finalidade certa, não é para aparecer, tal. Só que eu só tenho 10 reais. Então o que eu faço? Eu dou os 10 reais pro mendigo e vou a pé para casa, fazendo um esforço hercúleo durante, sei lá, 10 quilômetros. 5 quilômetros, vai. Esse ato da esmola é bom? É. Mas quando você vê o conjunto e você vê que a pessoa andou mais, sei lá, 5 quilômetros para achar, para voltar para casa, esse ato que era bom fica muito melhor. Certo? Esse ato fica muito melhor. Agora, se eu vou dar esmola, eu tenho 10 reais e dou 5 reais, esse ato não ficou ruim, claro que não, é um ato bom, mas é menos bom. Vamos dar o exemplo, tá? Porque esse 5 reais já é bastante. Eu tenho 1.000 reais para dar, eu posso dar, não vai fazer falta, mas eu dou 10 reais pro cara, pro mendigo ou pra mendigo. Esse ato é um ato bom? É. Ah, ele é ganancioso. Não, é meio esmola, é um ato bom. Agora, é um ato que é menos bom do que o cara que só tinha 10 e deu os 10, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre a circunstância. Aí, bom, depois que eu já descobri que é bom, que é mal, agora tem que descobrir o caminho. Qual é o caminho para fazer atos bons? Aí vem a lei. A lei que vai dizer, olha, por esse caminho aqui, você vai fazer atos de fato bons. E aí, eu já falei, né, tem uma miríade de leis, lei eclesiástica, lei civil, lei eterna, lei primitiva, tem um monte de lei. A nós importa apenas a lei moral, nesse curso, a lei moral. A lei moral é o que vai dizer, se você respeitar esse objeto, você vai conseguir coisas com esse objeto, e vai tornar essa pessoa melhor. Veja, não importa a fé que você tem, não importa se você é cristão ou não é cristão, se você acredita em Deus ou não, para mim não importa. Se você comer muita feijoada, você vai passar mal e vai passar uma noite horrível, porque a natureza vai gritar. Não tem aquela frase famosa do Muricy? A bola pune? Com isso, ele diz o seguinte: futebol tem regras. Se você não respeita o futebol, futebol pune. Pois bem, eu diria a feijoada pune. Sim. A natureza tem uma regra para a feijoada. Se você for guloso e querer burlar, ela vai te dar uma pernada. Por quê? Porque é na natureza. É uma lei da natureza. Então, a lei moral tenta entender qual é a lei da natureza e aplicá-la. Por isso é que nós dizemos que essa lei é imutável. Não fui eu que criei a lei moral. Nós recebemos de alguém. Isso precisa ser dito com todas as letras. Bom, depois que eu sei a lei, eu já posso agora avançar um pouquinho e saber quais são as regras que favorecem umas ações e não outras. É o próximo tópico da próxima aula. Hábitos e virtudes. Então, na próxima aula, na terça-feira, vamos falar sobre os hábitos e as virtudes capazes de tornar o homem menos tosco, vamos chamar assim, mais humano, menos animal, porque o que trata sempre aqui é da formação humana. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe suas perguntas agora aqui. Enquanto vocês deixam as perguntas, eu vou aqui mostrar o livro de novo, tá? Que pediu a nossa querida Kelly. Kelly, ó, em Virtudes Humanas, Educar e Avaliar, do David Isaacs, aqui, ó. Fomento. David Isaacs, você consegue ver. É um livraço, tá? Livraço.
Vai aqui da formação da criança, dos 6 anos até a idade de 18 anos. Que virtudes, em que época, quais são as importantes, quais são as importantes. Ó, virtudes raras, Raul Pli, autor de livros, ó. Também, ó, comentadinho, tá? Bom, já disse, né? Suma Teológica, não pode parar de falar. São 9 volumes, tá? Bem pesado. É um investimento de uma vida, tá? Isso aqui sempre usa. Esses são mais difíceis, tá? Porque não é fácil de achar. É bilíngue, tá? Aqui, esse aqui eu acho que é grego, exatamente, grego e espanhol. É para quem quer estudar, tá? Ó, conseguem ver aí, não sei se conseguem. Mas fontes patrísticas da cidade nova da Espanha. Esse aqui é latim e espanhol. Não tem português, infelizmente. A versão dos caríssimos irmãos da Vozes. E tem, bom, isso aqui é mais para leitura, eu queria indicar para vocês, ó. Viktor Frankl. Tá? Viktor Frankl é aquele psicanalista que ficou preso em Auschwitz e depois saiu vivo e criou a disciplina chamada logoterapia. Então é uma boa dica para quem gosta desses assuntos aí, tá bom? Perguntas, nós estamos com a audiência bem baixa hoje, hein? É normal, essa hora tá muito tarde também. Desculpa, eu não consegui ver. Você pode deixar botar de novo, Jonas? Jonas? Eu não vi a mensagem. Não consegui. Bom, eu não sei se teve pergunta, não consegui ver. Só conserta aí, Jonas, é hábitos e virtudes, tá? Se eu disse atos, eu disse errado. Mas é hábitos e virtudes, tá? Vai começar de verdade. Tudo isso foi uma grande introdução, rápida, tá? Rápida. Eu podia passar mais tempo aqui, mas uma rápida introdução à nossa matéria, como fundamentar a política, a filosofia política no nosso momento. Tá? Então, sem saber isso, sem saber quais hábitos, sem saber quais são os elementos que constituem a ação humana, é impossível criar uma cidade melhor. É impossível. Como eu saber? De onde vem a virtude da prudência? Da minha cabeça? Não. Vem da observação da realidade. De onde vem a temperança? Por que eu tenho que ser temperado? Por que eu não posso comer coxinha até a hora que eu quiser? Você vai passar mal, filho. Você vai morrer. Eu conheço um rapaz, um senhor, já morreu há pouco tempo, mas ele foi há muito tempo atrás, eu nem era nascido ainda quando aconteceu lá na minha cidade, lá no meu bairro. Ele participou de uma disputa de marmita. Quem comia mais marmita, o estômago dele explodiu, simplesmente. Teve que fazer uma operação para limpar. Tinha uma marca que tinha assim, ó, para não ficar intoxicado. Quer dizer, há limites da natureza. Se o homem não obedecer, ele vai sofrer. Sofrer fisicamente, inclusive. Mas pior vai ser sofrer espiritualmente, porque um homem guloso assim é um homem ruim. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Eu peço a vocês o favor, se você puder. Vai nas minhas redes lá, dá um like, veja os vídeos, divulgue meu material, porque isso faz com que as pessoas vejam mais coisas sobre mim, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer às pessoas. Se você puder, procura lá no YouTube, tem meu canal no YouTube, tem meu canal no Twitter, onde eu falo um pouquinho mais sobre atualidades. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a confusão de hoje. Vou tentar na próxima semana ser mais pontual ainda, se esse computador aqui deixar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.